Hi guys, how are you? I'm fine too. Eu também estou bem. Eu espero que vocês estejam também. Eu respondi mesmo se vocês perguntarem, porque hoje a nossa aula será justamente utilizando os tipos de também. Eu passei uma pesquisazinha para vocês, não foi? Já para vocês irem se familiarizando. Eu creio que quem pesquisou essa aula vai ser mamão com açúcar, mas não vai ficar dúvida, tá certo? E a gente vai aprender a utilizar o também no final da frase, no meio da frase, o também em frases negativas e etc. Então vamos lá? Então, pessoal, vamos ao primeiro tipo de também em inglês, que é o que todo mundo conhece, que é o to. Normalmente, esse tipo de também é utilizado sempre no final da frase. Por exemplo, nice to meet you. Nice to meet you too, não é? Quando a gente vai dizer que também é um prazer conhecer. Ou ainda pode dizer I love movies. I love movies too. Ou ainda eu posso dizer que eu também, somente me too, tá certo? Agora, se você encontrar o to de maneira aleatória ou ainda no meio da frase, ele já vai mudar o sentido. Ele vai significar demais, certo? Então, se você encontrar too good, bom demais, certo? Já não vai significar também, ok? Agora, é importante que vocês saibam que nós não podemos utilizar o to numa frase negativa, tá certo, pessoal? Então, por exemplo, eu posso dizer I don't like pizza. Eu não gosto de pizza. Como é que eu vou dizer que eu também não gosto de pizza? I don't like pizza too? Não, de jeito nenhum. Você nunca vai usar o to numa frase negativa. Ao invés disso, você vai usar o either. Either. Em alguns cursos de inglês, ou algumas pessoas mesmo, vai depender também aí do cursinho, vai dizer either, né? Mas essas duas pronúncias estão certas. Então, either ou either, tanto faz, vai ser usado sempre no final de frases negativas. Então, olha lá. Em frases afirmativas, no final da frase, eu vou usar o to, certo? Então, I like pizza. Eu gosto de pizza. I like pizza too. Agora, no final de frases negativas, eu vou usar o either. I don't like pizza. I don't like pizza either. Agora, quando eu quero dizer que nem eu, vou usar o neither ou neither. A mesma regra do either. Vai ter cursinho que vai dizer que é neither ou neither, certo? E tá tudo bem. Então, esse neither vai significar nem eu ou eu também não, certo? Eu também não gosto de pizza. Então, como é que eu vou dizer eu também não usando o neither? Vai dizer neither do I. Por que o do antes do pronome? Porque esse do aí é o verbo auxiliar que vai estar concordando com o verbo auxiliar da frase. Lembra que você colocou I don't, de forma abreviada. I don't like pizza. E eu vou dizer neither do I, porque esse do vai estar concordando com o do da frase negativa, entendeu? Por isso que eu vou estar usando do. Mas, pessoal, você pode responder simplesmente um neither me, certo? Eu também não. Também pode responder desse jeito. Então, veja lá. Você pode responder neither do I, concordando com a frase, usando o verbo auxiliar do, tá certo? Ou você pode simplesmente responder neither me, nem eu, tá bom? Então, pessoal, vocês devem estar se perguntando, professora, mas como é que eu digo que meu amigo não gosta de pizza? Ela também não, ou ele também não. Bom, se eu digo I don't like pizza e você diz assim, poxa, professora, mas ela também não gosta. Como é que eu digo ela também não em inglês? Eu vou dizer neither does
she. Ou neither does he. Lembra? I do, you do, he, she, it does, we, you, they do. Os verbos auxiliares são usados assim, conforme os pronomes, certo? Olha lá, hein? Vamos lembrar. Se você tá esquecido, eu vou colocar aí um slide para você relembrar, tá certo? Então fica aí a dica. Neither does he ou neither does she. Ele ou ela também não. Então vocês devem estar se perguntando: ô professora, mas eu posso usar o neither e o pronome como a senhora fez com neither me, né? Neither me, nem eu, ou eu também não? Pode. Neither she, ela também não. Neither he, ele também não. Neither they, nem eles. Neither you, nem você, tá certo? Então eu posso usar sim o neither e o pronome para facilitar mais. Agora, quando a frase aparecer com o verbo auxiliar do, né? Como no caso do exemplo lá da pizza, I don't like pizza, é legal que você responda também com o verbo auxiliar do. Não eu estou dizendo que essa outra forma está descartada, não. Tudo bem se você quiser responder assim também. Mas fica melhor quando você responde também com o verbo auxiliar, tá certo? Então, I don't like pizza. Neither do I. Também. Então, olha lá, a gente aprendeu que eu vou usar um neither, né? Eu vou usar um neither como forma de dizer eu também alguma coisa. Eu também ou eu também não, certo? E vocês aprenderam que se eu usar o verbo auxiliar, do, eu também vou responder com o verbo auxiliar. Aí vai outro exemplo aí também com o verbo auxiliar, que é o verbo will. Will, que é quando eu vou usar para colocar a frase no futuro. Por exemplo, eu posso dizer assim: I will, que é o verbo auxiliar, I will not travel. Eu não vou viajar ou eu não viajarei. Como é que eu vou responder eu também não viajarei de forma negativa? Eu vou responder desse jeito. Então, mais uma vez, eu vou usar um neither para dizer que eu também não viajarei. Eu vou dizer neither, vou colocar o neither primeiro. Vou colocar o verbo auxiliar e depois eu vou colocar o pronome. Então, neither will I. Eu também não. Eu também não vou viajar. Neither will I. A mesma regra com o verbo auxiliar do. Ah, mas eu posso dizer simplesmente o neither me. Eu também não. Pode também. Mas é interessante que você sempre responda, se na frase aparecer um verbo auxiliar, sempre responda com um verbo auxiliar, tudo bem? Uma curiosidade da língua inglesa é que você pode utilizar o so também como uma forma de dizer também, certo? Então, por exemplo, de forma afirmativa, certo? Então, eu só vou usar o so quando a frase for afirmativa, como to, certo? Então, por exemplo, eu posso dizer assim, I like move. Então, so do I. Eu também, tá certo? Ou simplesmente o me too. Mas eu também posso dizer o so do I. Ou ainda eu posso dizer I will travel. Eu irei viajar. Se eu estou usando o verbo auxiliar will, eu vou responder com o verbo auxiliar will. Só que usando o so. Então, so will I. Eu também irei viajar. Então, eu só vou usar o so quando a frase for afirmativa, tá certo? Agora a gente vai aprender como utilizar o both. Both também significa também. E numa frase, dependendo do contexto, ele pode significar e, da conjunção, ou pode significar ambos. Agora, como é que eu vou aplicar isso aí numa frase? Para que vocês entendam, eu vou voltar um pouquinho lá para o either e para o neither. Vamos lá? Então, pessoal, a gente aprendeu que o neither é utilizado para concordar com uma frase negativa. Lembra lá do I don't like pizza? Eu não gosto de pizza. Então, eu vou dizer, como que eu vou dizer nem eu? Neither I. Ou neither do I. Vou concordar com o verbo auxiliar, lembra? Então, o neither, ele vai servir para concordar com uma frase negativa. Agora, quando eu quero dizer que nem eu e nem a Paula, por exemplo,
Nem eu e nem a Paula iremos à festa. Eu vou dizer assim, ó. Eu vou concordar o neither mais nor. Eu vou dizer neither I nor Paula will go to the party. Nem eu e nem a Paula iremos à festa, certo? Então, neither mais nor, ninguém vai na festa, certo? Agora, o either. O either, ele pode ser utilizado no final da frase, né? Desde que ela seja negativa. Mas ela também, o either também pode significar ou eu, ou ela, ou isso, ou aquilo, tá certo? Então, veja lá. Se eu digo que I don't like pizza, either, eu também não gosto de pizza. Então, esse either, ele vai ser usado no final da frase negativa, mas ele também vai ter a função de ou, tá certo? Então, vamos aos exemplos. Então, por exemplo, para que eu use o either como forma de ou, eu vou usar o either mais or, né? Lá no neither, eu vou usar o neither mais nor, né? Esse é either mais or. Por exemplo, eu vou usar o mesmo exemplo lá de eu e Paula. Eu disse neither I nor Paula will go to the party, não foi? Então aqui eu vou usar o either. Ou eu ou a Paula iremos. Lá ninguém vai. Lá, nesse, uma pessoa vai. Então eu vou dizer either I or Paula will go to the party. Ou eu ou a Paula iremos à festa. Certo? Agora chegamos no both. O both também vai significar também, normalmente ele vai aparecer no início da frase, tá certo? E a gente aprendeu que neither nor ninguém vai na festa, não é assim? Neither mais nor ninguém vai na festa. Nem eu, nem você, nem eu, nem ele. Neither nor. Either or é opcional. Uma pessoa vai na festa. Então, ou eu ou você. Ou eu ou ela, certo? Either or. E both, as duas pessoas vão na festa. Então, vamos lá. Both I and, ou both vai combinar com and. Então, both I and Paula will go to the party. Eu e Paula iremos à festa também. Tá certo? Então, é dessa forma que a gente vai utilizar o both. Sempre no início da frase. Agora vamos aprender como utilizar o als numa frase. O als sempre vai ser utilizado entre o sujeito e o verbo. Por exemplo, I always like dancing. Eu também gosto de dançar. Ou ainda, I always cooked. Eu também cozinhei. Agora que a gente já aprendeu, vamos colocar em prática? Então vamos lá. Vamos comigo? Observem aí esse exemplo. That organization helps children in need. Essa organização ajuda crianças carentes. Como que eu respondi utilizando os tambéms? Ora, os dois tipos sempre vai ser para frases afirmativas. E o primeiro a gente aprendeu que é sempre no final da frase. That organization helps children in need too. E a segunda sempre no meio do sujeito e verbo. That organization also helps children in need. Agora, me digam vocês como que vocês irão colocar nessa frase afirmativa os dois tipos de também, o to e o also. Agora observem aí esse exemplo. Do you want coffee or chocolate? Ficou o ou aí, mas não tem problema, né? Tá perguntando, você quer café ou chocolate? E aí a pessoa pode responder com essas formas aí de utilizar o também. Sendo que nem sempre a tradução será também. Nessa letra A, por exemplo, o either deixou de ser também e passou a ser nenhum, certo? Então, either I don't need. Nenhum. Eu não me importo, eu não ligo, eu não quero, certo? A letra B, I don't want either. Eu não quero também. Letra C, don't want either coffee or chocolate. Eu não quero
ou café ou o chocolate. Não quer nenhum, não quer um dos, né? A letra D, neither, nenhum, né? Não quer nenhum. E a letra E, I want neither coffee nor chocolate. Eu quero café e também o chocolate, tá certo? Então, com base nisso, vocês irão responder esse exercício aí de vocês. Você vai seguir o primeiro exemplo para poder responder esse segundo. Então, tá aí para vocês. Do you like to read prose or poetry? Você gosta de ler prosa ou poesia? Então, você vai responder seguindo o exemplo. Vamos lá para a letra A? O primeiro você pode dizer que não gosta de nenhum, então você vai usar o either. Either, I don't mind, né? Eu não ligo, eu não gosto de nenhuma. Como que vai ficar o resto? Agora observe mais esse exemplo utilizando os tipos de também. Na letra A, a frase está afirmativa, certo? Então, com as frases afirmativas, eu vou utilizar o seguinte. Na letra A eu coloquei Susanna like music, better like music too, certo? Porque a frase é afirmativa e eu vou usar no final o to. O both eu vou usar quando eu disser que ambas gostam da mesma coisa, que as duas gostam da mesma coisa. Então, both Susanna and Antonella like music, né? Então, Susanna e Antonella gostam de músicas também. E eu vou usar o both of them like music. Esse both of them é quando eu digo ambas ao pé da letra, tá certo? Então, both of them like music. Ambas gostam de música. Aí vamos para a letra B. A letra B tem assim: Susanna doesn't sing. Beth doesn't sing either. Então, por que o either no final? Porque a frase é negativa, né? E na frase negativa, no final da frase, a gente vai usar o either, certo? E para responder de forma negativa, a gente vai usar o neither. Neither of them sing. Eu podia simplesmente colocar o neither them, mas aí tem o neither of them sing, né? Nenhuma gosta de dançar, certo? Susana não gosta de dançar e Beth também não gosta de dançar. Aí agora vamos para a letra C. Nessa letra C, né, a frase está no passado e está de forma negativa, certo? Então eu vou aprender a utilizar, colocar em prática, aliás, o either or, né, e o neither nor. Então vamos lá. Susanna did not call, né? Susanna não falou. Susanna did not write. Susanna não escreveu. Então, como que eu vou colocar o either or e o neither nor? No primeiro aí da letra C, Susanna did not either call or write. Susanna não falou ou escreveu. Então, ou ela não falou ou ela não escreveu. Susanna neither called nor wrote. Susanna nem falou e nem escreveu, certo? Então, nesse segundo, ou ela fez uma coisa ou outra. E nesse terceiro, ela não fez nenhum. Agora, observe aí o exemplo. Como que você vai usar o either or e o neither nor para responder essa frase? Olha, essa frase está afirmativa. Então, Sarah plays the piano. Alec plays the piano too. Como que você vai responder essa frase? Para responder com o either or e o neither nor, primeiro você vai ter que passar a frase para a forma negativa, né? Colocando o either no final, tá certo? E então você pode responder. Nesse caso, pessoal, vocês vão ainda utilizar a letra C que não tá aí, tá certo? Então, a letra A, vocês irão passar a frase para a forma negativa utilizando o either. E depois a B e a C, vocês irão responder utilizando o either or e o neither nor, alright? Muito bem, pessoal. Eu espero que vocês tenham aprendido com a aula e com os exercícios. E a gente se vê na próxima aula, se Deus quiser. See you!